A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM. Mais um programa Sementes da Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor. Nossa programação todas as terças, sextas e domingos. Sempre às 19 horas, contamos com a sua presença e de toda a sua família. A igreja fica situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, vamos dar continuidade à carta aos Romanos e neste domingo, 1º de fevereiro de 2026, falaremos sobre o capítulo 4, que diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador. Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuído como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem, a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Destina-se esta bênção apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos, a fé foi atribuída como justiça a Abraão. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda era incircunciso. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda era incircunciso. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente dos circuncisos, mas também dos incircuncisos. Nós precisamos entender que Abraão andou nos passos da fé, que o nosso pai, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé foi anulada e a promessa invalidada. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé de Abraão.
Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Agora, não está escrito: lhe foi atribuído somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor dentre os mortos. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nesta manhã de domingo, Senhor, nós possamos receber a revelação do Teu conhecimento, para que possamos cada vez mais crescermos na Tua presença, alimentando a nossa fé para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Amados e queridos irmãos, ouvintes da GQE FM, mais um capítulo da carta aos Romanos. E neste domingo subalterno a um tema: a justificação pela fé confirmada na história, o exemplo de Abraão. Paulo acabou de demonstrar no capítulo 3 que todos pecaram e que a justiça de Deus é recebida pela fé. Independentemente das obras da lei, que se é pela fé, o que aconteceu com os patriarcas? Paulo usa o maior exemplo judeu, Abraão, para provar que o evangelho não é novidade. O evangelho não é nenhuma novidade, mas o cumprimento da promessa de Deus desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. Romanos capítulo 4, ao qual nós lemos, mostra que a justificação pela fé não é novidade paulina e nem uma ruptura com a antiga aliança, muito pelo contrário. Sempre foi assim. Abraão aqui é apresentado como prova histórica e teológica. A justificação nunca foi por obras, nem no Antigo Testamento e nem tampouco no Novo Testamento. Abraão foi salvo pela fé, sendo o pai de todos os que creem. Qual então, pastor, a relevância da fé? Como eu costumo dizer, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível eu e você agradarmos a Deus. Abraão recebeu a imputação pela justiça porque creu, pela fé em Deus, mesmo antes do pacto ritual, a circuncisão. Mesmo antes do pacto, Abraão creu. Sai da tua parentela, sai de tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu. Abraão creu e saiu da terra de Uz, capítulo 12 do livro de Gênesis. Então Abraão
antes da lei, antes da circuncisão, antes do pacto ritual, Abraão creu. Fé inabalável, mesmo quando ele tinha 100 anos, sua esposa com 90 anos, Sara, estéril, e ele creu na promessa de Deus que viria o seu filho Isaque. Temos que compreender que é pela fé nós somos justificados pela fé em Deus, para a glória de Deus e honra do seu santo nome. Abraão, justificado pela fé, não por obras. Versículos de 1 a 8 do capítulo 4 do livro de Romanos, ou da carta aos Romanos. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Paulo apela aqui à autoridade da Escritura, da inspiração divina. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Se Abraão fosse justificado por obras, haveria espaço para a glória humana? De maneira nenhuma. O que o Evangelho exclui? Toda glória humana. Ele é excluído pelo Evangelho. Porque Isaías, o profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 42 e no versículo 8, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não há divisão. Deus é uno. Deus é o único que eu possa tributar honra, glória e exaltação ao seu santo nome. Nós precisamos entender que Abraão é justificado pela fé, não pelas obras, não pelo que ele fez. A imputação, a acreditação a ele é pela fé. Por isso precisamos alimentar a nossa fé. Estarmos cada vez mais ligados, apercebidos, vigilantes na palavra divina. Para quê? Para que eu e você possamos ser educados, alimentados no conhecimento de Deus, para o aumento da minha e da tua fé, para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. O que é que diz os evangelhos sobre a fé? Se for tamanho de um grão de mostarda, você pode orar e o monte sairá da sua frente. Abraão, ele foi imputado. Pela fé ele recebeu. Isso é uma linguagem forense. Deus acredita justiça ao pecador. Deus acredita justiça ao réu. Davi, no Salmo 32, confirma que a justificação envolve perdão gracioso e não meritório. Não é mérito nenhum no que eu e você fazemos diante de Deus. Nós somos instrumentos de justiça nas mãos do Deus Altíssimo. É um perdão gracioso. E eu costumo dizer que nós fomos perdoados. E se eu não exercer o perdão, eu estou proibido, inclusive, de orar o Pai Nosso. Porque se eu orar o Pai Nosso sem liberação de perdão, eu sou hipócrita, eu sou mentiroso. Porque na oração modelo, você vai perceber que tem um texto que diz: perdoa as minhas dívidas, assim como eu o tenho perdoado. Mas se eu não tenho perdoado, como é que eu vou pedir na oração do Pai Nosso a liberação do perdão? Precisamos saber que a justificação envolve perdão gracioso. O que significa, pastor? É graça.
é a graça de Jesus, é o favor imerecido. Paulo desmonta a leitura judaica tradicional de Abraão como herói meritório. Não existe mérito, é graça de Deus, é favor imerecido da parte de um grande Deus. A fé não é uma obra espiritual, é uma confiança radical em Deus. O perdão precede qualquer performance religiosa. Antes de nós agirmos, antes de nos colocarmos como instrumentos de justiça nas mãos do Pai, precisamos preceder, isso antecede, é antes. Perdoa, libera perdão. Justificação não é recompensa por esforço, mas uma declaração graciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé antes do rito, a circuncisão, não salva. O que nos diz os versículos de 9 a 12 do capítulo 4 da carta aos Romanos? E o versículo 10 diz assim: como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, mas quando incircunciso. Abraão foi declarado justo antes da circuncisão. Logo, o rito não causa a salvação, é o sinal dela. Isso destrói qualquer confiança em sacramentos sem fé. Tudo que eu fizer sem fé, sem confiança, sem amor, é debalde, é em vão. Qualquer sacramento sem a fé é totalmente debalde. Paulo redefine aqui a verdadeira paternidade de Abraão. Não é étnica, é espiritual. Abraão é pai de multidões, é pai de muitas nações, dos judeus que creem e dos gentios que creem. Então, de toda a raça humana que crer. Sinais externos não substituem uma fé viva. É só para quem crê, quem genuinamente tem uma fé que agrada ao coração de Deus Pai. Promessa e fé, não lei. Não é a lei, é a promessa e a fé em Deus. O que nos diz os versículos de 13 a 17 do capítulo 4 da carta aos Romanos? Versículo 13 do capítulo 4. Pois não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo, e sim pela justiça da fé. A promessa de Deus a nós é anterior à lei. Se a herança dependesse da lei, a fé seria anulada. A fé cairia por terra. Se a herança dependesse da lei, a promessa perderia o seu efeito. Não valeria de nada. Por isso que a fé, depois eu conheço os estatutos, eu conheço a Deus, os seus preceitos, os seus princípios, e pela fé eu me torno obediente à sua palavra. Precisamos entender, compreender, inferir, para que possamos cada vez mais crescermos e prosseguirmos em conhecermos a Deus. Deus salva de modo que a promessa seja segura, porque é pela fé
É pela graça que sois salvos. É dom de Deus. A fé é o único meio que mantém a promessa universal e acessível. O acesso ao Pai é pela fé. E todos universalmente está dentro da promessa. Por onde? Pela fé. Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos. Abraão creu no Deus que chama à existência o que não existe. Ele é todo poderoso. A fé cristã é confiança no poder criador e redentor de Deus. Por que redentor? Porque ele, antes da fundação do mundo, já tinha provido a expiação do meu e do teu pecado. O nosso redentor, o nosso salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Qual a síntese teológica, pastor, até aqui, até o versículo 17 do capítulo 4 da carta aos Romanos? Lei exige desempenho, lei exige atividade, promessa exige fé, promessa exige confiança. Essa é a síntese. Esse é o resumo. A lei exige as minhas habilidades. A promessa exige rendição. Que eu me renda, que eu me esvazie de si mesmo, para que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa bendita da Trindade, haja em mim e através de mim, haja em você e através de você, para a glória, a honra e engrandecimento do nome do nosso Senhor. A fé perseverante de Abraão. Os versículos de 18 a 22 do capítulo 4 da carta aos Romanos. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Versículo 18 do capítulo 4 da carta aos Romanos. A fé de Abraão não ignorou a realidade. A fé de Abraão confiou na promessa. Ele não está ignorando as provas, ele não está ignorando as lutas, as adversidades, as tempestades da vida, mas ele confiou. Eu tenho uma promessa e eu confio no Deus Pai que me prometeu. Ele não foi forte em si mesmo, ele foi fortalecido na fé. Fé verdadeira glorifica a Deus. Todo engrandecimento é dele, por ele, para ele. Glória ao nome dele. Porque a fé verdadeira é necessário glorificar o Deus Pai. Paulo não romantiza a história de Abraão. O apóstolo aqui não está romantizando a história do exemplo de Abraão. O foco não está na qualidade psicológica da fé, mas no objeto da fé. Fé madura cresce quando o cristão aprende a descansar no caráter de Deus. Deus empenhou uma palavra, uma promessa, e ele é fiel para velar e zelar da sua palavra. Fé não é negar dificuldades, fé não é negar as adversidades, é confiar apesar delas, é confiar apesar das lutas, é confiar apesar das tempestades. Abraão e nós, fé no Deus
que ressuscita. É os que diz os últimos versículos do capítulo 4, a saber, o 23 a 25 da carta aos Romanos. E o 23 e 24 diz assim: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. O mesmo princípio que salvou Abraão, salva o cristão. A ressurreição é central. Cristo morreu por nossas transgressões, foi ressuscitado para nossa justificação. Fé cristã é fé no Cristo vivo, ressurreto, a segunda pessoa da Trindade Santa. Fé cristã é fé na cruz de Cristo Jesus, ao qual derramou todo o seu sangue em sacrifício de toda a raça humana para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. E o interessante nos versículos finais é que Paulo nos conecta de Gênesis ao Evangelho, do início à biografia de Jesus Cristo. A fé agora tem conteúdo mais claro. Qual conteúdo? Jesus ressuscitado. A história da redenção é coerente do início ao fim. Somos justificados da mesma forma que Abraão, pela fé no Deus que dá vida aos mortos. Por quê? Porque seremos ressuscitados. Capítulo 15, versículos 51 em diante da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Porque os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados. Ele dá vida aos mortos. Por isso somos justificados pela fé. Romanos capítulo 4 nos conscientiza que esse relato não é apenas histórico, mas para nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus. Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Abraão creu na promessa do Filho. Nós cremos no Filho que realizou a promessa. Eu vou repetir para enfatizar. Abraão creu na promessa do Filho. Nós cremos no Filho que realizou a promessa. Romanos 4 nos ensina o que, pastor? Que a salvação nunca foi pelas obras. Nos ensina mais o que? Nunca foi por ritos. Nunca foi pela lei. Nunca foi e nunca será. É a pessoa bendita de Jesus, é o Filho prometido, o amado de todas as nações. É Ele que é atribuído, Ele é a promessa, Ele é o nosso eleito, o nosso predestinado, é Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para expiar o meu e o teu pecado, e o nome do Senhor ser glorificado, e nós sermos justificados. Sempre foi pela fé na promessa de Deus. Abraão não foi salvo por ser Abraão, mas por crer, mas pela fé. Nós não somos salvos por quem somos, nós somos salvos porque em quem
cremos. A saber, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. E até domingo que vem, com o capítulo 5 da carta aos Romanos, para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.